Bem-vindos ao Café Filosófico, projeto de extensão do Grupo de Estudo em Metafísica e Tradição da UFRN. Eu me chamo Alan Marinho, sou doutorando em Filosofia e estarei aqui para apresentar os programas dessa temporada junto com o Luiz Fernando Fontes Teixeira, também doutorando em Filosofia. Hoje eu recebo o Rafael Lafitte Fernandes, professor do IFRN e mestre em Sociologia, que vem nos falar hoje sobre a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Bem-vindo, Rafael. A palavra é sua. Olá, Alan. É um prazer estar aqui no programa. E essa obra, Os Miseráveis, ela é uma obra que foi escrita por Victor Hugo em 1862. É uma obra que algumas pessoas pensam que a sua história ocorreu durante a Revolução Francesa, em 1789, mas, na verdade, o contexto da obra se dá algumas décadas após a Revolução. Ocorre basicamente entre 1815 e 1832, num período que ocorre após a Revolução, mas é uma consequência da Revolução, são desdobramentos da Revolução Francesa. E o Victor Hugo, ele escreve a obra, inclusive, enquanto ele está exilado, né? Ele escreve essa obra. A obra trata de vários temas, como, por exemplo, a questão do sistema penitenciário, poder judiciário, a questão dos direitos da criança, dos direitos das mulheres, a ideia entre o bem e o mal, ou seja, há uma questão moral na obra também. E sem querer estragar, né, a história da obra para os leitores, no sentido de que eu acredito que muitas pessoas que não leram o livro venham a ler após esse programa, talvez se interessem, mas em linhas gerais, ela conta a história de um indivíduo chamado Jean Valjean. Ele comete um delito, né, e por causa desse delito, ele é preso, e é um delito relativamente simples, mas por causa de algumas ocorrências durante a estadia dele na prisão, a pena dele acaba se tornando maior e ele, durante esse processo prisional, ele acaba se desumanizando, né? Inclusive é uma discussão bastante atual. E o que é que ocorre? O Jean Valjean, ele acaba, durante toda a sua existência, convivendo com essa questão do estigma de ser um ex-condenado, encontrando várias barreiras, como, por exemplo, não consegue emprego, as pessoas têm medo dele quando acabam descobrindo que ele é um ex-condenado. E o Victor Hugo, ele faz uma coisa muito interessante, que ele trabalha a figura do Jean Valjean, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha outras personagens, como, por exemplo, um inspetor de polícia, Javert, que é quem acaba, no desenrolar da história, perseguindo, vamos dizer assim, o Jean Valjean, porque a história tem várias reviravoltas e, dentre essas reviravoltas, o Jean Valjean, ele acaba também tendo condições de recomeçar a sua história. Porém, esse recomeço é dificultado pela figura sempre presente do Javert, que não acredita que a pessoa que um dia cometeu um delito possa se tornar uma pessoa recuperada. E o Valjean foi preso por roubar um pão. Isso. Não é isso? Isso. Uma coisa mínima. E fez por necessidade. Fez por necessidade. Inclusive, há uma discussão sobre se seria crime ou não, na medida em que ele furta esse pão numa situação de extrema necessidade para ajudar a sua família. Porém, na época, isso não foi levado em consideração. Na história, a justiça ela não leva isso em consideração e ele tem uma pena aplicada, independentemente se ele furtou ou não, para satisfazer uma questão de necessidade como a fome, né? E além do Valjean e do Javert, existe uma figura muito importante que é a Cosette. A Cosette, ela, inclusive, também há outra discussão sobre o livro, se quem seria a personagem principal, seria o Valjean ou a Cosette, né? Ela é filha da Fantine, e aí o Victor Hugo ele tem essa questão
de acabar interligando os personagens, e todos os personagens ele tem vários problemas sociais. O nome Os Miseráveis, não, esse nome não é à toa, porque essa miséria no sentido da miséria, tanto a miséria moral como a miséria material. Porque alguns personagens, né, eles têm uma boa condição de vida, como por exemplo, o Javert, um inspetor de polícia, ele vive relativamente bem, porém ele enfrenta vários conflitos de ordem moral ao longo do livro, o que não deixa de ser uma condição de miséria, já que esse conflito moral tem uma consequência muito séria para essa figura específica do livro. Eu não vou dizer, claro, quais são as consequências para não estragar a leitura. E existem vários outros personagens ao redor do Valjean, da Cosette, do Javert, como, por exemplo, a Fantine, que é a mãe da Cosette, que ela, por uma necessidade extrema, ela chega a se prostituir, ela chega a vender os cabelos, ela chega a vender, inclusive, os dentes para poder custear as necessidades da sua filha. E, por uma questão muito interessante na obra, o Valjean acaba se cruzando com a Cosette e eles desenvolvem uma relação de pai para filho. E o Victor Hugo ele acaba também demonstrando para o leitor que a questão da transformação do indivíduo ela é possível, porém ela é um processo muito difícil, porque muitas vezes a própria sociedade ela não permite essa transformação, já que tende a rotular as pessoas e criar estereótipos que não permitem com que o indivíduo ele vá para frente. E talvez a grande ironia dessa obra seja que de todas essas personagens que o Victor Hugo ele traz, né, o Javert, que é o policial, e ele segue a questão da lei à risca. Inclusive, uma das grandes características dele é que ele fala, né? Isso, ele é incorruptível. Ele diz que durante a vida inteira ele sempre respeitou todas as leis e regulamentos. Possui uma dureza também, uma dureza, nas determinações. Uma rigidez moral. E o curioso é que a tendência é enxergar o Javert como o vilão da história, já que ele persegue o Valjean o tempo todo, é uma sombra, né? O Valjean, quando pensa que conseguiu mudar de vida, porque o Valjean ele consegue ir para uma cidade, ele vai para uma cidade, ele vira prefeito dessa cidade com um nome falso e ele traz o progresso para essa cidade. Por uma infelicidade do destino, o Javert ele é remanejado para ser inspetor dessa cidade. Ele consegue encontrar o Valjean com outro nome. Ele não reconhece o Valjean, porém o Valjean o reconhece e fica preocupado. Por uma situação que acontece, ele reconhece o Valjean porque ele, por coincidência, ele era o policial da prisão onde o Valjean cumpria a pena. Carcereiro. Isso. E o Valjean era muito forte. E acontece que em uma determinada parte da história, o Valjean ele faz um movimento de força muito grande e o Javert vê e lembra. E aí o Javert acaba denunciando o Valjean às autoridades, porém, a outra reviravolta, e o Valjean tem que fugir, né? O que é que acontece? Isso faz com que o leitor ele pense que o Javert é um vilão, porém, o Javert é o único de toda a história que segue a questão moral à risca. Veja, o Valjean ele cometeu um delito, ainda que isso possa ser considerado um furto famélico, ou seja, questão de fome, uma necessidade, um estado de necessidade, mas de todo jeito ele há um foi condenado. Salvo engano, ele quebra um vidro. Isso, ele quebra um vidro para pegar o pão. E aí a Fantine, ela se prostitui, ou seja, se é legal ou ilegal, não vamos discutir aqui, mas moralmente falando, ainda hoje é uma questão muito polêmica da prostituição. Então, há uma discussão moral sobre isso também, né? Existem outras figuras, por exemplo, os Thénardiers, que são quem cuidam da Cosette, eles são pessoas altamente gananciosas, que exploram a criança, botam a criança para trabalhar, né? E, ou seja, todos
os indivíduos que estão no livro, eles têm alguma espécie de deslize, ainda que do ponto de vista moral, né? Menos o Javé. E aí é a ironia da história, ou seja, o único indivíduo que segue os padrões determinados pela sociedade, os padrões morais determinados pela sociedade, você acaba criando uma antipatia com ele no sentido que ele não deixa o Valjean se libertar da sua condição de ex-condenado. Então, porque parece-me que o Javé ele não consegue enxergar a redenção em um criminoso. Exatamente, a redenção é um tema central do livro. O livro ele se passa justamente nesse ambiente de busca por redenção do Valjean, ou seja, aquele indivíduo que ele até se reconhece como alguém que durante um certo tempo foi considerado um perigo à sociedade, né? Até porque o processo de prisão ele fica preso por 19 anos, né? No total. E essa prisão causa uma desumanização nele e ele acaba até por não mais se reconhecer como ser humano, né? O curioso é que na época os indivíduos que eram soltos, eles recebiam um passaporte amarelo, né, de ex-condenado, né, então que estava sob liberdade condicional. E sempre que eles chegavam na cidade, eles tinham que apresentar esse passaporte para as autoridades. Isso. Então, no momento em que ele apresentava aquele passaporte, todas as portas eram fechadas. E há um detalhe interessante, que aí entra uma questão também do livro, que o Victor Hugo ele trabalha a redenção também através de um prisma até religioso, já que o Valjean ele encontra um bispo, e esse bispo que dá início a esse processo de redenção do Valjean. Então, o próprio resgate à humanidade, né? Sim. Sem querer desviar um pouco do assunto, mas me parece que o Victor Hugo justifica isso, justifica o delito do Valjean de alguma forma, explorando a infância dele. Uma infância difícil, solitária. Sim, é outra questão interessante também, uma questão muito boa de ser lembrada, porque o livro ele é atemporal nesse sentido. Ou seja, quando você lê essa obra, você tem a ideia, a percepção de que você está lendo uma obra atual, na medida em que os problemas relatados pelo livro, como a situação das classes menos favorecidas, os despossuídos, ou seja, pessoas que o Estado e a própria sociedade não tem nenhuma proposta concreta para esses indivíduos, isso existe até hoje. Então, a questão do ex-condenado, o Valjean, isso existe até hoje, a questão do estigma, ou seja, de que... Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça tem um programa chamado Começar de Novo, que é para possibilitar que esses ex-condenados eles possam serem reintegrados à sociedade. A questão do abandono da criança, que é simbolizado na Cosette, ou seja, a menina que ela, desde a sua idade mais tenra, né? Ou seja, desde a sua infância ela vive em condições subhumanas, é explorado por um casal ganancioso porque sua mãe não tem condições de criá-la. Uma questão interessante que o livro também fala, pode-se fazer essa leitura dos direitos das mulheres, já que a mãe da Cosette, a Fantine, ela é demitida por ser mãe solteira. E isso gera toda uma questão dela, como eu disse, tem que se prostituir, vender os cabelos, vender os dentes, né? E ela faz tudo pela filha, mas a sociedade fecha as portas para ela por ela ser uma mãe solteira. Então, o preconceito em relação às mulheres, o livro também trabalha essa questão, né? A ideia da ambição, da ganância sem limites, que isso é explorado também na figura dos Thénardier. A ideia que nós podemos também resgatar no livro de uma situação mais proativa da juventude, já que existe uma figura no livro chamada Marius, que ele participa dos movimentos revolucionários da época, um estudante. Ou seja, o livro ele tem várias leituras e essas leituras elas podem ser também trazidas para a contemporaneidade. Rafael, então você compreende um ponto de vista ético nessa obra? Você acha que o Victor Hugo engaja uma ética possível? Sim. Sim, por quê? Porque a ética ela trabalha com essas noções do estudo da moral, da questão do que determinada cultura considera certo ou errado, a questão do bem, do mal, do moral, do imoral, e o livro ele traz essa análise. E talvez mostrando a tênue linha que só separa o moral do amoral. Isso, o que é certo, o que é errado. Ou seja, como eu coloquei antes, essa tendência da gente não simpatizar com o Javert,
Ou seja, que a figura da polícia, a figura que representa alguém incorruptível, alguém que segue o regulamento e você antipatiza com ele, tem a simpatia pelo ex-condenado, pelo indivíduo que violou as normas da época. Então isso faz com que o próprio leitor se questione sobre esses limites do bem, os limites do mal. O próprio Valjean e o Javert, ele tem passagens no livro que são extraordinárias. Tem horas que o Victor Hugo ele para e relata toda a angústia desses indivíduos em relação a essa questão da moral. Por exemplo, em determinado momento do livro, o Javert ele fica praticamente enlouquecido quando ele percebe que é possível uma mudança. Quando ele analisa a figura do Valjean e vê, ou seja, esse indivíduo realmente mudou. Ele perde a razão. Ele perde, tudo em que eu acreditei até hoje se perdeu. Ou seja, eu sempre acreditei que uma pessoa que viesse a cometer um delito, uma pessoa que nasceu para ser uma pessoa violadora das normas, né, na visão dele, nunca pudesse voltar a ser uma pessoa que viesse a praticar o bem. E ele entra num conflito existencial terrível. Né? Como eu disse, eu não vou falar aqui das consequências disso, mas é algo que o Victor Hugo ele para e coloca para o leitor. Você entra na mente dessa pessoa. Né? E o próprio Valjean também ele é colocado numa situação onde ele se vê obrigado a tomar uma atitude, e essa atitude pode colocar em risco toda essa busca por redenção que ele teve. Né? Então, ou seja, as figuras do livro elas têm essas questões existenciais e morais. Ou seja, será que eu devo pensar só na minha pessoa, devo pensar no outro? O que é certo para mim pode ser errado na visão de outra pessoa. Então a obra tem uma profundidade ética, sem dúvida tem essa profundidade, e tem uma profundidade inclusive política, porque o Victor Hugo ele tem horas que ele faz comentários, inclusive a figura do Napoleão Bonaparte, por exemplo, na obra. Ele faz comentários sobre a Batalha de Waterloo, inclusive essa batalha que foi crucial para que Napoleão ele perdesse a hegemonia na Europa. Um dos personagens, o Thénardier, ele tem uma história no próprio exército. E a ganância dele já é demonstrada em uma parte do livro, quando, após a batalha, ele sai saqueando os corpos dos soldados mortos. Né? Então, o Victor Hugo ele faz essa ligação com a política, com a ética, com os direitos das mulheres, com os direitos dos jovens, com a questão da justiça, da injustiça da justiça. Porque a própria sentença do Valjean é algo desproporcional. Claro que o direito penal daquela época era completamente diferente, mas a crítica que ele faz já despertou, naquele momento, naquele contexto, certas atitudes em determinados setores da sociedade para questionar o próprio sistema. Rafael, e você acredita que essas questões evocadas no livro, elas podem ter algum eco na contemporaneidade? Sem dúvida. Como nós mencionamos antes, o livro ele é atemporal nessa questão. O Victor Hugo ele faz uma coisa interessante. Ele parece utilizar certos estereótipos, ou seja, o policial incorruptível, o ex-carcereiro, a mulher que por questões sociais tem que se prostituir, a criança que é abandonada e que sofre maltratos, o casal ganancioso que faz de tudo para levar vantagem em cima das pessoas, o jovem revolucionário, o padre que faz questão de ajudar as pessoas ao seu redor. Então são certos estereótipos. Porém, ele faz de um jeito que eu consigo pegar essas pessoas e trazer essas pessoas para a nossa realidade. Então, como eu coloquei, hoje o indivíduo, ele sendo um ex-condenado, ele sofre várias limitações, sejam essas limitações sociais, econômicas, da mesma forma que o Valjean sofria, guardadas as devidas proporções. Então, essa questão da busca por redenção, se é possível, a ideia, inclusive hoje, de que uma vez condenado, você vai ser sempre alguém que não merece a confiança da sociedade. Isso é outra discussão mais profunda que a criminologia faz, não cabe a gente entrar nesse tema agora,
Porém, é uma discussão que é atual, ou seja, a dificuldade que as pessoas encontram para ter um emprego, para serem aceitos na sociedade, a desconfiança que a sociedade enxerga, né, a desconfiança com que a sociedade enxerga essas pessoas, a ideia de que os menores abandonados, ou seja, que tratamento nós damos para as nossas crianças hoje? Ou seja, nós temos um livro que foi escrito em 1862 e quando você lê o livro você pensa, bem, já se passaram várias décadas e os problemas apresentados no livro permanecem, né? Ou seja, será que o que é preciso acontecer para que esse debate ele saia apenas do plano do discurso e se torne um debate que tenha medidas concretas, né? Aplicação concreta? Então a obra é uma obra muito boa de ser lida, existem várias traduções, existem filmes, adaptações para o cinema. Essa questão do cinema é interessante, são duas obras mais conhecidas, existe uma mais recente agora, baseada no musical da Broadway. O que é que você acha dessas adaptações? Você acha que são fiéis ou elas ficam a dever? O livro ele é um livro grande, né? Um livro que tem em torno de 1000 páginas, vamos dizer assim. Então, para você adaptar esse livro ao cinema, onde você tem uma restrição de tempo, né? Um filme, para ser considerado um filme que agrade ao público sem ser muito longo, você tem em torno de 2 horas. E você adaptar uma obra desse porte a um filme com 2 horas não é fácil. Então, existe um filme que é um filme com o Liam Neeson, a Uma Thurman, né, o Geoffrey Rush, e esse filme é muito bom, ele tem umas diferenças em relação à obra original por questão de tempo e dramatização, mas segue a proposta, ele é relativamente fiel, né, ele foge um pouco, mas por questão de tempo. Existe uma minissérie que aí sim conseguiu ser mais fiel, porque é uma minissérie. Com Gerard Depardieu? Isso, com Gerard Depardieu, então ela tende a ser mais fiel por uma questão do tempo. Mas o filme mencionado anteriormente é muito bom. Ele tem algumas adaptações, não foge muito à obra, mas por questões de tempo ele não pode ser tão fiel ao livro. Esse novo que saiu é um musical, até porque Os Miseráveis, esse livro, ele já existe um musical que relata na Broadway, isso é uma peça há muito tempo, então o filme, ele inclusive com atores consagrados, né, a Anne Hathaway, o Hugh Jackman, o Russell Crowe. Então essas obras eu recomendo, mas claro que... Talvez como um passaporte introdutório. Isso, o livro é insubstituível na questão de você compreender a obra. Existe uma biografia do Victor Hugo, escrita pelo Max Gallo, são em 2 volumes, né? São 2 volumes de biografia, que inclusive é interessante. O próprio Victor Hugo, quando ele estava escrevendo Os Miseráveis, isso no livro do Max Gallo, ele relata um depoimento do Victor Hugo à época, que ele disse, eu tenho a impressão de que essa obra vai ser a obra mais importante da minha vida, né? E foi acertado, porque ele escreveu outras obras importantes, né? O Corcunda de Notre Dame é outra obra muito conhecida, mas pouca gente sabe que é dele, né? Porque Os Miseráveis realmente acabou tirando o foco de outras obras e fez com que ele ficasse conhecido apenas por essa para um público que é mais leigo. Claro que os grandes estudiosos conhecem as outras obras do Victor Hugo. Então eu recomendo essas leituras, recomendo a leitura do livro original. Por que eu digo original? Porque existem traduções que, na tentativa de reduzir o tamanho do livro, não tem uma qualidade muito boa. Então acho que vale a pena o leitor ele pegar um livro maior, porque a leitura vai ser boa. Certamente. Né? Então eu recomendo sem sombra de dúvida. Ok, Rafael. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença, esse tema tão instigante, essa obra tão interessante. Obrigado. E você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá.